Olá, pessoal. Eu sou Marcos de Souza, editor do portal Mobilize Brasil. E hoje, em plena Semana de Mobilidade, nós estamos inaugurando o Cidades do Agora, que é um novo espaço de entrevistas editado em parceria com os nossos amigos da Polo. A ideia do Cidades do Agora é explorar caminhos para a transformação das cidades, tomando como base aquelas que já são realidade por aí, tanto aqui no Brasil como em outros países. E nesta primeira edição, nós vamos abordar a cidade de Afuá, no Pará, com a jornalista Gabi de Bella. Afuá, na Ilha do Marajó, é uma cidade com cerca de 45 mil habitantes, metade dos quais vivem na área urbana, e que proibiu a circulação de carros e motos. Por lá só circulam bicicletas e bicicletas sem motor. A Gabi de Bella, é jornalista e fotojornalista. Ela realiza um trabalho muito bacana, com ênfase em temas sobre direitos humanos e questões climáticas. Com essa atividade, ela já mereceu vários prêmios no Brasil e em outros países. Olá, Gabi. Essa entrevista foi proposta pela urbanista Marília Delbrande, da Polo, a partir de uma matéria sua, que foi publicada na revista National Geographic. Por que a cidade de Afuá? Por que você abordou essa cidade? Oi, Marcos, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês, pessoal do Mobilize, e eu estou aqui direto da Amazônia, perto até, nem tão perto em distâncias amazônicas, até perto de Afuá. Afuá, por que Afuá, né? Eu venho de uma família que era produtora de bicicletas, meu pai fabricava bicicletas, então é uma coisa muito recorrente, assim, eu amo bicicletas, acho bicicleta uma genialidade, é uma genialidade humana, e sempre teve esse tema da mobilidade também, é um tema que me preocupa, e ainda mais em tempos de mudança climática, né, todas essas questões de poluição, e como o carro, além de tudo, é um problema, assim, né. E aí, o ano com a pandemia, assim, quando começou a pandemia, todo mundo foi atrás de meios mais fáceis de se mobilizar, de andar, e a bicicleta foi o veículo perfeito, né? Porque você andava sozinho, conseguia manter a distância dos outros e se mobilizava pelas cidades. E aí, o que começou a acontecer? Começou a faltar peças. Começou a faltar bicicleta no mercado, começou a faltar peças de bicicleta no mercado. A partir daí, eu comecei a pensar, poxa, mas onde será que as pessoas mais andam de bicicleta no Brasil, né? E aí eu fui atrás, fiz uma pesquisa, assim, aquele Google básico, e achei 5 cidades no Brasil onde se considera que tem mais bicicletas até do que pessoas. A partir disso, eu já estava trabalhando para a National Geographic Brasil, fazendo algumas matérias, inclusive, sobre a questão da pandemia, bem focadas nisso. E aí eu propus, vamos fazer um especial sobre lugares no Brasil onde se anda mais de bicicleta do que de carro. E aí passei para eles essas 5 cidades e o Miguel, que era o editor na época, o Miguel Vilela, a quem eu agradeço muito sempre apostando nas minhas ideias, ele um dia me liga e falou assim, a gente não tem dinheiro para fazer assim, mas se você quiser ir a Afuá, tem. E aí foi a decisão de vamos falar dessa cidade porque ela é muito peculiar, assim, e eu fui para lá, era 2022, um momento assim que estava um pouco mais de abertura, 2021, tô falando errado, ter um pouco mais de abertura, foi possível voltar a viajar. A primeira viagem que eu fiz foi a Afuá. Legal. Então, a Afuá, ela é bem conhecida até pelas pessoas que mexem com bicicleta, que gostam de bicicleta, né? É uma cidade diferente, sem carros nem motos. E como é que você se sentiu ao chegar lá? Aliás, como é que se chega a Afuá? Para chegar em Afuá, Afuá fica ela fica entre o Pará e o Amapá, né? Ali no arquipélago de Marajó, é uma ilhazinha pequena, fica mais para o lado do sul, então é mais fácil chegar pelo Amapá, porque você tem que, o ideal, assim, se você estiver saindo de São Paulo, voar São Paulo, Macapá você pega um barco, em 2 horas chega lá. Se você sair de Belém, você vai demorar um dia, assim, já é um pouco mais demorado, mas é uma viagem que também dá para fazer. E chegando lá foi assim, foi um choque também, e foi muito legal de ver que existe esse lugar, e que esse lugar é no Brasil, assim, porque é outro modo de vida,
as pessoas têm outro ritmo. Foi bastante. Eu me lembro que eu demorei a entender o ritmo da cidade, porque a gente vem com o ritmo da cidade achando que acorda de manhã, sai, né, almoça. Né? Aí eu me lembro que eu saía de manhã, não encontrava ninguém. 8 horas, 9 horas, 9 horas, assim, tipo, cadê todo mundo? E precisamos entrevistar as pessoas, né, e conhecer o lugar. Aí, daqui a pouco eu me dei conta, assim, é muito calor, essa cidade, ela tá praticamente embaixo da linha do Equador, então era muito calor. O que acontece? A vida da cidade nos horários que tem menos sol, né? Então, eles acordavam muito cedo, tipo 5 da manhã, 4 da manhã, tem um burburinho, assim, é a hora do rush, né, na cidade, assim, e aí, das 9 às 4 da tarde, meio que todo mundo some, assim, vai almoçar, vai para casa, vai resolver sua vida mais interna, né? E depois, às 4 da tarde, tudo começa a voltar. Então, tem um movimento à noite incrível, assim, uma cidade muito ativa, todo mundo é muito ativo. Se anda de bicicleta desde que nasceu até morrer, assim. E foi muito incrível entender essa sistemática de um outro modo de vida, sabe? Nesse lugar amazônico, né? Sim. Então, bom, é um lugar onde a natureza, de alguma maneira, ela define os ritmos da vida das pessoas. Quer dizer, e não dá para brigar com isso, né? Até porque as marés também definem a chegada dos barcos, esse tipo de coisa. Você falou das pessoas que começam a andar de bicicleta muito cedo e terminam muito tarde. Com que idade, mais ou menos, as pessoas começam? Você viu crianças andando de bicicleta pela cidade? É muito comum isso? Pois tem isso, né? Eu acho que a cidade aceitou que a natureza lhe impera, assim, né? Tanto que quando eu cheguei em Macapá, eu cheguei achando que ia ter barca toda hora para ir para Fuá. Não, até outro dia, porque é só na hora da maré cheia, mas essa coisa, né? Eu, como venho de um meio urbano, essa ideia que a gente tem de tem ônibus toda hora, tem avião toda hora. Não, não tem. Então, a Fuá não foi sempre assim, que só pode ter bicicleta, e não pode ter, inclusive, bicicleta elétrica, é vetado também, né? Não foi sempre assim, tem uma época que tinha motos, se não me engano, e aí foi feita a lei proibindo qualquer tipo de veículo assim motorizado. E isso transformou a cidade, né? Teve a criação do bicitaxi, que é uma história maravilhosa, né? Que é a invenção do Sarito, que é um cara de lá. E aí, mas o que acontece? As pessoas aceitaram isso e vivem muito bem com isso. Então, assim, desde bebê, primeiro, depois de começar a andar, começa a andar de bicicleta. Sim, mais ou menos é como na Holanda, assim, onde as pessoas começam. Exato, Tá. Então, nós vimos muitas fotos tuas, fotos maravilhosas, mostrando um pouco desse ambiente, os bicitaxis que são também muito criativos, assim, né, cada um com sua característica, são muito bonitos. Bom, tem aquela infraestrutura que são aquelas passarelas de madeira por onde circulam as bicicletas e as pessoas a pé. Perguntou alguma sinalização de trânsito, algum conflito de trânsito, você viu alguma briga, alguém xingando o outro porque bateu, porque fechou, coisa desse tipo? Acontecem essas coisas também em Afuá? Então, aí que tá, a bicicleta, ela também é um elemento social, né? A bicicleta, ela permite que você interaja com a cidade, que você vá parando, se você encontrar alguém, você para. Se você está no trânsito, no carro, você não vai fazer isso, né? Você já vê alguém no condicionamento, no máximo você vai dar um oi, um amigo. Mas a bicicleta, ela te traz também, isso eu conversei muito com eles, muita atenção. Então, não tem sinalização nenhuma, é só todo mundo se olha no olho, todo mundo se vê. Você está o tempo inteiro atento. Acontecem acidentes, claro, às vezes a pessoa tem as palafitas, né? Já teve gente que caiu, se atrapalha, porque eles também são muito habilidosos, assim. Mas um olha para o outro, e isso assim, mesmo na hora do rush, que tem as horas do rush lá de Afuá, não acontece, é muito difícil acontecer um acidente. Vantagens de Afuá, nunca morreu ninguém no trânsito de Afuá. Que legal. Ninguém é atropelado e morre, e ninguém morre no trânsito. Você pode quebrar um braço, bate em alguém, acontecem acidentes. Vem um turista, né? Até eu brinquei um dia lá, eu fui estacionar a bicicleta caiu da palafita, me ajudaram a pegar, porque por sorte o rio estava seco, e eu brinquei, alguma bobagem a turista aí tinha que fazer, mas é muito,
um acidente assim fatal não vai acontecer. Outra vantagem, eles são muito ativos, então é muito difícil que tenha doenças cardíacas, né? São Sim, pessoas sim. sempre ativas, assim, ninguém você pode uns mais, outros menos, mas é muito difícil que alguém seja totalmente sedentário numa cidade dessas. Bom, a gente vê que é uma cidade que aparentemente, até por ter adotado essas construções em palafitas, que são construções que de alguma maneira respeitam o fato de que o rio enche e seca em alguns momentos, né, que ele tem essa oscilação. Enfim, é uma cidade que parece que tem que é um bom exemplo de adaptação da urbe, ou seja, da cidade, da infraestrutura urbana, às condições ambientais do lugar. Não é? Essa infraestrutura leve e, digamos, compatível com o ambiente parece muito boa, mas falta alguma coisa na cidade? Você sentiu falta de alguma coisa que de alguma maneira prejudica a vida das pessoas que vivem nessa cidade? Como toda cidade amazônica, tem seus problemas sociais e mais as questões, eu acho que são de logística, de atendimento, talvez de saúde, questões assim mais urgentes, né? E também uma coisa que acontece muito, essas cidades são, assim, elas são construídas meio a toque de caixa, a gente tem mania de construir sem pensar muito, né, no Brasil, assim. Então, quando eu estava lá, eles também estavam trocando as palafitas por cimento, que eu entendo, porque eles falam assim, todo ano a gente tem que trocar todas as madeiras, e isso é um problema para nós. Mas eu também não sei se botar o cimento é uma boa ideia, mas, né, quem mora lá é que vai saber, assim, eu não sei como é que está a questão hoje, se eles realmente fizeram tudo isso, ou se eles trocaram uma parte mais central, mas, assim, o que eu senti é que as pessoas amavam muito a cidade, elas não queriam ir embora de lá, elas vão embora porque tem que estudar, por exemplo, vão fazer faculdade, isso é o que falta, assim. Agora, talvez com o EAD muita gente se resolva nessas questões, né? E pode ajudar com a internet. E eu acho que uma questão que atinge todo o Amazonas é a questão do lixo. Geração de lixo nas ilhas, nessas áreas onde o acesso a mais por água fica muito difícil resolver e acaba ficando um monte de resíduo plástico, que é um problemão, né? Assim, do nosso futuro. Um lugar, eu acho que eles já têm uma vantagem muito grande, assim, até chamei de cidade do futuro, eu imagino o Afuá como uma cidade do futuro, porque vai ser uma cidade adaptada à água e sem emissão de CO2 de carros, né? Então, talvez a gente tenha que mirar em Afuá para entender como é que a coisa vai ser, ainda mais nesse momento que a gente está vendo que as mudanças climáticas estão acontecendo cada vez mais rápido do que se imaginava, assim. Então, eu acho que a Sim. questão principal hoje em dia são os resíduos. Tá. E possivelmente tratamento de esgotos também. Na... Isso também, não tem, né, tratamento de água, não tem. E a questão da energia, né, como chega a energia, assim, talvez uma adaptação à energia solar seria. E eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, nós estamos, apesar de estar quase perto no Amapá, ela faz parte do Pará. E nós vamos ter no ano que vem a COP30, que está sendo planejada para Belém. Você acha que a experiência de Afuá poderia, de alguma maneira, influenciar o planejamento urbano na região e talvez até em outras cidades do mundo e políticas de mobilidade no Brasil? Ela seria um exemplo interessante para ser abordado na COP30, por estimular o caminhar, por estimular a bicicleta, essa vida mais saudável? Você acha que faz sentido? Ela tem essa potência? Eu acho que sim, eu acho que ela já é, assim, existem muitos arquitetos do mundo inteiro e ela é estudada por arquitetos do mundo todo, de urbanistas, como um exemplo, porque ela tem 24 quilômetros de ciclovia. E aí já teve a secretária de turismo, mas que eu fui no evento e falei isso, eles falaram que eu estava mentindo, que era impossível, que eu mostrei a cidade, sabe? Tipo, ela já é um exemplo e eu acho que se outras cidades, especialmente as amazônicas, que enfrentam os mesmos problemas que ela, né? Que é a questão das cheias dos rios e a questão da poluição dentro da floresta, eu acho que ela é um ótimo exemplo, assim, eu acho que ela cai como uma luva nesse momento, ainda mais pensando em COP30, né? Eu acho que, infelizmente, não se abre muito para isso, né, enfim, o sistema, mas se a gente, eu acho que ela é um ótimo exemplo. Se fosse mostrar uma cidade assim como ela pode funcionar, eu mostraria a Fuá. Perfeito. Gabi,
Então, hoje você está em Atalaia do Norte, no Amazonas, na divisa do Brasil com o Peru e com a Colômbia, naquela pontinha lá longe, né, trabalhando aí com comunidades indígenas. Bom, você acha que o modelo de Afuá, de alguma maneira, poderia servir para cidades como Atalaia, onde você está? Quer dizer, eu não conheço Atalaia, né? Eu sei que é uma cidade, ela é centro de uma região complicada, cheia de problemas, de conflitos. Mas você acha que esse modelo de urbanização poderia servir para uma cidade como Atalaia? Eu acho que sim. Até foi uma coisa que eu pensei quando eu cheguei aqui. Assim, Atalaia, eu te confesso que eu cheguei há poucos dias aqui para fazer um trabalho com comunidade indígena. Então, eu ainda não andei muito pela cidade, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas o trabalho tomou conta do meu dia a dia já. E eu espero agora, no final de semana, dar uma caminhada. A Atalaia, ela é mais assim, tem relevo, sabe? Tem relevo, mas não é muito. E eu acho que, e aqui o que eu percebi, as ruas já estão asfaltadas, eu não sei quando que isso aconteceu, e se anda muito de moto. O que isso gera? Poluição e barulho. Né? Já é um meio mais violento. Então, claro que chegar aqui e dizer, vocês têm que andar de bicicleta, daí eu vou ficar subindo esse morro aí de bicicleta, eu não. Mas às vezes pensar numa maioria de bicicleta elétrica, né? Tem poucos carros aqui, tem pouco, ao menos do que eu vi, assim, tem poucos carros, mas o modo principal de mobilidade é a moto. Eu acho que outras cidades como Atalaia poderiam mirar em Afuá e pensar numa legislação que traga as pessoas mais para a ação, assim, sabe? Que gere atividades. Claro que faz um calor, mas eu já vi em Afuá que as pessoas faziam guarda-chuvinha e vai de bicicleta com guarda-chuva, né? E era muito divertido ver, por exemplo, o movimento à noite era extremamente intenso na cidade e não tinha barulho, não tinha ruído. As Sim, que pessoas legal. andavam. Eu saía do hotel, fiquei lá numa pousadinha, eu saía, era gente para todos os lados. Um dos meus entrevistados, assim, ele, olha, por que eu gosto aqui? Eu sento aqui no banco na frente da minha casa, tinha 2 filhos pequenos, assim, meus filhos ficam correndo por aí, a última coisa que eu tenho que me preocupar é se eles não serem atropelados. Eles podem correr aqui para todo lado. E bicicleta e bicitaxi, que tem até a competição do bicitaxi mais bonito lá, eles botam neon, botam som, cada um cria o seu, tem até uma competição disso. Todo ano é os bicitaxis estilizados, assim, que tem algumas fotos na matéria, quem quiser ver. E é bem curioso isso, assim, como foi virando também um estilo, né? Então, aqui, por exemplo, se tiver o mesmo movimento que tem a Foá à noite com as motos, nossa senhora, vai dar para viver, assim, de barulho. Mas acho que você apontou uma perspectiva interessante, que é a ideia de você usar bicicletas eletroassistidas, que tanto pode ser bicicletas para as pessoas passearem, subirem lá, enfim, as colinas, enfim, as subidas que existem na cidade, como até mesmo para entregas, para carga, bicicletas de carga. Mas acho que é um caminho possível, que é também de baixa emissão, e que traz também a perspectiva de silêncio, de uma certa calma, que você Exato. encontra em Afuá, né? E que talvez você consiga promover em outras cidades usando bicicletas comuns ou elétricas. Então, se você aí que está assistindo gostou, então assine nosso canal, acompanhe os outros episódios do Cidades do Agora, e depois você pode ler também esse material, pode ver esse material nos canais do Mobilize Brasil e Apolo, e também nas nossas redes sociais. Então, obrigado pela audiência, até a próxima e boa semana da mobilidade para todo mundo aí. Tchau. Adoro. Obrigada.